Olá, eu sou Hernani de Souza Esteves e vou dar prosseguimento aqui aos meus vídeos no YouTube sobre mitos que se espalham por aí e que todo mundo acredita. Bom, hoje vou falar sobre o Brasil polarizado, essa história muito chata de ou você está do meu lado ou você está contra mim, não existe meio termo, em tudo. O brasileiro não consegue debater nada sem entrar em picuinha. Ah, mas Hernani, o que você está dizendo? Você quer... você está em cima do muro? Isto é a típica desculpa de quem não tem argumento. Só porque eu estou disposto a ouvir o lado do outro não significa que eu não tenha a minha própria visão, ou que no ato de eu ouvir o que o outro tem a dizer, eu enfraqueci a minha própria visão. Muitas vezes as outras pessoas podem até fortalecer a nossa própria visão, mostrar um outro lado da coisa que nós não conhecíamos. Então, mesmo na oposição, ainda pode haver uma evolução. Porque se todo mundo pensasse igual, a evolução da humanidade ia ser extremamente lenta. Imagina só, todo mundo pensando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Não ia dar certo. A disputa acaba ajudando as pessoas. Elas, ao tentarem defender os seus pontos de vista, pelo menos as pessoas sérias, pesquisam o assunto, fortalecem seus argumentos e vão para o debate com o outro. Isso é uma pessoa inteligente, a idiota não. E a internet deu muita voz aos idiotas. O idiota, ele pega a sua versão e torna essa versão todo o seu universo blindado e nada entra ali. Então ele não vê nada fora daquilo. E os idiotas acham que só porque você está disposto a ouvir o lado do outro, que ele considera como seu opositor, você já está declaradamente se colocando contra ele. As feministas fazem isso, cristãos fazem isso, ateus fazem isso, pagãos fazem isso, todo mundo faz isso. E coisinha chata. Puta que pariu, que povinho irritante esse. Não conseguimos debater nada sem virar a uma terceira guerra mundial. Vou dar um exemplo. Religião, por exemplo. Quando eu falo que a Bíblia não é uma fonte de informação segura sobre o Egito, por quê? Ela foi escrita por hebreus e nela conta que supostamente os hebreus foram escravizados pelos egípcios. Então, considerando que isso seja verdade, o que não é totalmente provado historicamente, você está ouvindo a opinião de alguém que foi escravizado por esse povo. Então você acha que os hebreus vão contar para você as qualidades do povo egípcio? Esperar que um hebreu fale das qualidades dos egípcios para você é o mesmo que esperar que um torcedor ou da Gaviões da Fiel vá contar para você sobre a história do Palmeiras de uma maneira imparcial.
o mesmo vale para os pagãos. Eu não sou antissemita, eu não sou anticristão. O que eu tento mostrar para as pessoas é que a Bíblia é sim muito parcial, ela só mostra um lado da história, o lado do povo hebreu. Porém, os pagãos também já fizeram muita merda na história. E não é pouca. Quando os pagãos vêm tentando demonizar os cristãos, eu falo logo, ô, baixa a bolinha aí. Os romanos conquistaram meio mundo. Não foi com flores, não. Foi na espada. Impérios viviam conquistando uns aos outros, escravizando uns aos outros. Os vikings, não é só porque eu gosto da cultura nórdica, é uma das culturas que eu mais gosto, que eu vou passar a mão na cabeça dos vikings, que eu vou aliviar a história para os vikings. Se um cristão chega e fala para mim, pô, os vikings eram brutos, eles eram bárbaros, eles chegaram no mosteiro, os monges não fizeram nada com eles invadiram, saquearam, roubaram, mataram, escravizaram, e eu digo, é tudo verdade. É tudo verdade, sim, isso aconteceu. Agora, o problema é, quando eu explico o contexto histórico da época, o porquê que eles faziam isso, muitos cristãos acham que eu estou defendendo os vikings, que eu estou apoiando os saques que eles faziam. Não, eu só estou explicando a porra do contexto histórico da época. Então, o contexto histórico não pode ser só para o seu lado. Se você quer analisar o contexto histórico, analise o contexto histórico todo, de cada um dos lados envolvidos na questão. E eu faço isso com o povo hebreu, faço isso com os cristãos, faço isso para os vikings, faço isso para qualquer povo, qualquer civilização que eu queira pesquisar. Eu tenho minhas preferências? Tenho. Mas não é porque eu tenho as minhas preferências que eu vou passar a mão não, e nem aliviar coisas erradas que pessoas hoje desse viés ideológico cometeram no passado. E aí fica... E o pior... Aí fica... E a esquerda ganha muita força com isso, porque o comunismo trabalha com a insatisfação das pessoas. Hernani, então você odeia os comunistas, você não é imparcial. O comunismo nunca deu certo como sistema político nem econômico. Eles sempre falam no futuro. Os planos comunistas sempre falam no futuro. Vamos criar um país igualitário, onde todos podem fazer o que quer, onde todos são ricos e coisa e tal. Só que esse futuro nunca chega. E os países comunistas estão lá embaixo no ranking de qualidade de vida. E a China só começou a crescer quando ela abriu o mercado. Cuba também. Então, como um sistema político e econômico, o comunismo nunca vai dar certo porque ele não respeita as leis econômicas. Então, isso aí não é uma questão de opinião. Opinião é eu olhar para um quadro de arte, um quadro, uma pintura, uma escultura, e dizer o que você acha sobre o que é aquilo. Arte é uma coisa abstrata, uma coisa simbólica, aberta à interpretação. Agora, a economia
ela lida muito com cálculos, matemática. Ela é prática. Por isso, um sistema utópico como o comunismo nunca vai funcionar porque ele não é prático. E eu entendo que as pessoas estejam revoltadas. Acontecem muitas coisas revoltantes no mundo. Mas se todo mundo que leva uma vida difícil sair e tacando pedra em propriedade privada, sair e destruindo o banco, o país inteiro vai pegar fogo e o trabalho honesto acaba. Eu entendo que as pessoas sofrem. Eu entendo que muitas pessoas são pobres. Só que existem meios econômicos para se vencer isso. E se você não respeitar as leis econômicas, é o mesmo que você não respeitar a lei da gravidade. Você pode achar que é o super-homem, querer sair voando por aí, mas se você pular da janela, você vai cair e vai morrer. Agora, tem uma outra coisa. Não é só porque o comunismo não funciona como um sistema político nem em econômico que dá ao direito dos capitalistas necessariamente usarem a força contra cidadãos de países comunistas. Como eu disse, os comunistas são pessoas iludidas. Elas acreditam num sistema que não funciona. Então, na verdade, os comunistas são vítimas nisso. Vítimas de um sistema ideológico impossível e vítima de problemas sociais difíceis de serem resolvidos em curto espaço de tempo. E o problema se agrava quando a situação é muito extrema, quando a pobreza é muito grande. A pessoa, ela não quer, ela não está interessada se daqui a 10 anos a economia vai crescer, vai ter emprego para todo mundo. Ela precisa comer agora. E é nesse caso que os comunistas acabam vencendo. Porque, infelizmente, existem algumas travas na economia e você não consegue, não tem tudo para todo mundo. Então, os políticos arrecadam um monte de impostos nos sistemas comunistas e saem distribuindo migalhas aí para as pessoas e para o problema imediato delas, para a pessoa que está passando fome, um Bolsa Família ajuda. Ela não está mais passando, não está mais com risco de morrer. Porém, isso não resolve o problema a médio e longo prazo. E tampouco é um sistema sustentável por muito tempo. Então, as pessoas precisam entender a realidade das coisas. Na realidade, pessoas morrem. Na realidade, pessoas adoecem. Na realidade, não tem tudo para todo mundo. Pelo menos não de imediato. E você pode berrar o quanto você quiser. Isso não vai mudar só porque você quer. Ah, não, é fácil para você dizer isso. Você
mora com a mãe, você é filho de uma pensionista, a sua família ganha relativamente bem comparado aos, a- a- aos assalariados do Brasil. Sim, isso é verdade. Mas eu não tenho culpa da pobreza dos outros. Inclusive, os meus parentes têm uma condição financeira razoável. Eu não. Eu sou desempregado. Eu dependo deles. Então, tecnicamente, eu não tenho nada. Sem eles, eu não sou nada. Pobreza é o estado natural do ser humano. O que devemos pensar é por que algumas pessoas enriquecem e outras empobrecem. E outra, essa coisa do brasileiro ficar discutindo por qualquer coisa, eu não consigo debater absolutamente nada em paz. Nada. Para vocês terem uma ideia do nível da coisa que chegou, eu não estou falando só de política e economia, não. Eu estou falando até de entretenimento. Quando eu fui debater uma coisa, entre aspas, idiota, de quem venceria num possível combate, Goku ou Superman, por mais imparcial que eu tente ser, por mais explicações lógicas que eu tente dar, sempre dá treta. Sempre dá treta. Num assunto idiota como Goku versus Superman. Então, caralho, a que ponto nós chegamos? Não conseguimos debater de forma civilizada e racional nenhuma porra de uma discussão idiota de quem vence entre dois personagens ficcionais. Se não conseguimos nem debater isso de forma civilizada, como vamos debater os temas importantes como religião, política, economia, previdência? Porra! O povo brasileiro é um povo mimizento. Arruma intriga pra tudo. Pra tudo. E o politicamente correto. A moda do politicamente correto. Puta que pariu, que raiva. Até no humor isso chegou. Vocês sabem o que é uma piada? Uma piada é uma coisa para ser escrachada. A maioria das piadas zombam de alguém. Ou de algum grupo social. Alguém é zoado na piada. Isso é normal. Mas agora não pode fazer piada de negro, não pode fazer piada de loura, não pode fazer piada de gordo, não pode fazer piada de português, não pode fazer... Porra! Caralha! Eu vou contar uma piada politicamente correta que não ofende ninguém. Peraí. Não tem. Porque o conceito do humor é zoar os outros. Então parem de mimimi, caralho. E uma coisa. Vocês podem ter sim a sua opinião. Mas lembrem-se de uma coisa. Todos nós somos seres humanos. E pessoas têm qualidades e defeitos. Se você for rígido demais ao criticar os defeitos dos outros,
talvez você não goste muito do resultado quando as pessoas forem criticar o que elas acham errado em você. Então, eu prefiro ser taxado de pamonha, tratando os outros como eu gostaria de ser tratado, correndo o risco de ser ridicularizado, chamado de fraco, de que estou em cima do muro, de indeciso, de aquilo outro, do que ser um perfeito babaca que sai discutindo por qualquer coisa, que não aceita opinião diferente, que não consegue debater nada fora do seu viés. E eu não me acho o dono da verdade, não. Aliás, eu erro muito. Eu já mudei de opinião várias vezes. E me orgulho disso. Eu tento aprender, procurar o que eu posso aprender com cada civilização, com cada povo. Porque eu acho que cada um tem algo de bom para se oferecer. Nem que seja um grãozinho sequer. Nada no mundo é absoluto. Não existe bem e mal absolutos. Somos todos vários tons de cinza. A realidade não é preto e branco. Tem preto, branco e entre eles vários tons de cinza aí. Eu não estou dizendo para vocês não debaterem. Vocês não expressarem suas opiniões. Apenas estejam dispostos a ouvir o que os outros têm a dizer com respeito e depois emitam a sua resposta também com respeito. Parem com essa ideia de que e se você não é do meu grupo, você é meu inimigo. Ou é cristão, ou é pagão, ou é ateu, ou é mulher, ou é homem, ou é criança, ou é velho. Porra! Somos todos humanos. Pessoas de carne e osso. Todo mundo faz coisa boa e coisa ruim. Então, sejam justos quando queiram fazer uma crítica aos outros e sejam humildes o suficiente para reconhecerem quando vocês ou alguém do seu grupo ideológico cometer algum erro, porque certamente vão cometer erros. Porque somos todos humanos nessa bosta. Entenderam? Eu não estou dizendo para vocês ficarem em cima do muro. Eu não estou dizendo para vocês relativizarem nada. Eu só estou pedindo para vocês ouvirem um pouco mais, caralho. Bom, perdoe pelos palavrões aí, mas era só um desabafo. Namastê. O Deus que está em mim saúda o Deus que está em vocês. Paz profunda a todos.